Bom dia, pessoal. A partir de agora nós vamos falar um pouco sobre a Guerra de Canudos. No final do século XIX, o beato Antônio Conselheiro ele percorreu o interior nordestino e em suas pregações religiosas ele reuniu em torno de si milhares de pessoas que começaram a segui-lo. E o seu discurso era totalmente crítico às elites, às oligarquias locais, os grandes ricos da região, grandes fazendeiros. E isso provocava a ira dessa elite. E para se proteger também do represálias, tanto da polícia, do governo, tanto como dos grandes coronéis da região, Antônio Conselheiro e seus seguidores decidem ocupar um povoado à beira do rio Bazabarris, na Bahia, e funda a comunidade de Belo Monte. Canudos era originalmente o nome de uma antiga fazenda onde a comunidade foi criada. As casas da comunidade eram feitas a pau a pique e coloridas de barro vermelho e eram feitas em menos de 2 semanas. A construção de Canudos, as suas casas eram feitas com uma estrutura estratégica com o objetivo de promover a mobilidade e a interação entre os moradores da cidade, e principalmente para impedir invasões ou ataques hostis. Na cidade havia um planejamento do uso dos recursos que eles produziam, e sob esse sistema, aos poucos, em certa medida, Canudos foi se tornando próspera em relação, claro, às cidades vizinhas. E isso foi atraindo camponeses, vaqueiros, pessoas ex-escravizadas, artesãos, e isso foi aumentando a população dessa comunidade, dessa nova cidade, que chegou ao seu auge até 25 mil habitantes, ao passo que as cidades vizinhas, as comunidades vizinhas, elas foram ficando esvaziadas. E isso criou por parte da elite uma ira, pois essas pessoas que faziam parte da força de trabalho desses grandes fazendeiros, elas estavam indo embora, não estavam mais ocupando esses postos de trabalho, e os fazendeiros ficaram irados com isso. Mas Canudos ela não poderia, e com isso Canudos foi mal vista pela elite local, e isso a elite queria destruir a cidade. Porém, Canudos não poderia se isolar totalmente das demais localidades e desejava construir, Antônio Conselheiro desejava construir uma nova igreja. Para isso ele pretendia comprar madeira na cidade de Juazeiro. E para que evitar que a polícia e as elites, querendo evitar que o Conselheiro voltasse de Juazeiro com mais seguidores, ou seja, esvaziando ainda mais as demais cidades, deixando sem trabalhadores, para que esses fazendeiros, essa elite local pudesse explorar, o governador da Bahia, o governador do estado da Bahia, ele mandou tropas estaduais para a cidade de Uirá, que é próxima a Canudos. Foi aí que deu o estopim para a guerra de Canudos se iniciar. E ela se inicia inicialmente entre as tropas estaduais, pois são, entre parênteses agora, que naquela época cada estado tinha seu próprio
entre aspas, seu próprio exército. Existia o Exército Nacional, existia também as tropas estaduais, comandadas por cada governador. E o governador do estado, ele convocou a parte das tropas baianas para enfrentar a cidade de Canudos, no interior do estado. Porém, Canudos sai dessas primeiras batalhas, sai vencedoras. Daí o governador do estado, ele recorreu ao governo federal, que prontamente enviou mais de 1.300 soldados do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, porque naquela época, como o Rio de Janeiro era a capital, a cidade do Rio de Janeiro era considerado independente do restante do estado. Na verdade não era nem estado, era província, não, era estado. Divididos em 3 batalhões de infantaria, 1 batalhão de cavalaria e 1 batalhão de artilharia, aliados às tropas estaduais. E mais uma vez, os canudenses venceram a batalha. Aí o governo federal apostou pesado, queria realmente vencer a cidade de Canudos e enviou reforços de tropas de gaúchas, paranaenses, paulistas, amazonenses, paraenses e também mais tropas baianas. Numa tática de cerco, as tropas governistas elas invadem Canudos, conseguem invadir Canudos, porém encontram resistência popular da população que morava lá na comunidade de Canudos, cidade de Belo Monte, que não se rendeu, e as tropas governistas foram para o confronto corpo a corpo com os moradores dessa cidade de Belo Monte, Canudos. E até que enfim, infelizmente, Canudos ela é derrotada em 6 de outubro de 1897, e a guerra deixou mais de 25 mil mortos, entre mais de 20 mil pessoas que moravam em Canudos, ou seja, um verdadeiro massacre, entre crianças, mulheres, homens, idosos, e 5 mil mortos, os que eram soldados do governo. Então é esse aí um resumo sobre a Guerra de Canudos. Se gostaram, deixaram um like e se inscrevam no canal se assim desejarem.